O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido. Welcome, Mike. Bem-vindo, Mike. Olá, Evandro. Boa noite. Muito obrigado por estar conosco hoje à noite. Eu sei que o seu horário é muito apertado mesmo e eu estou feliz que você achou algum tempo para estar conosco. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Aprecio muito a oportunidade. Mike, como você sabe, eu falei para você, a tela tem a ver com ensinar empreendedores a serem guardiões fiéis dos recursos, que mudam os fiéis dos recursos que Deus nos confiou. E eu sei que isso é um tema, eu sei que isto é uma proposta da sua vida, que você está buscando na sua vida. Então, se você poderia nos dar uma pequena revisada da sua trajetória nos últimos anos e depois disso eu gostaria que você começasse a falar conosco sobre a Starbucks, mas nos dê uma pequena panorama da sua trajetória até agora. Minha trajetória depois de crescer no centro-oeste dos Estados Unidos e fazer parte de uma família empreendedora, eu decidi depois da faculdade fazer algumas coisas diferentes. E conforme eu ia fazendo, eu comecei a me filiar com as linhas aéreas e eu achei essa linda aeromoça numa viagem para a Europa e eu diria que eu criei a coragem para pedir para ela para sair, acabei casando com essa jovem um ano e meio depois. E nos mudamos para Portland, Oregon, onde tinha uma pequena rede de cafeteria que estava começando na época, que era o Starbucks. Tinha 165 lojas na época e eu achei que ia passar uns 9, 10 meses por lá, aprender todos os segredos e começar a empresa própria. Bem, isso não aconteceu. Eu acabei trabalhando lá por 18 anos. Eu fiz viagens com eles e até eu fui de Portland, Oregon, no noroeste nos Estados Unidos, para Seattle, em Washington, e voltamos para Portland e nos mudamos para os Bahamas em uma missão internacional e acabamos em Miami, na Flórida, tendo a responsabilidade de 2 unidades de negócio na América Latina. Depois dessa trajetória de 18 anos, vou voltar a falar disso, eu saí de lá para o ministério. E o Starbucks foi nesse entretempo, o Starbucks foi de 160 lojas para mais de 19 mil. Então, eu presenciei um crescimento imenso. Quando eu saí do Starbucks, eu fiz porque eu vi uma oportunidade numa igreja muito grande na Flórida, sul da Flórida. Eu passei 4 anos com eles. Isso foi uma
experiência muito única indo de Starbucks para uma igreja, um ministério. Eu não sabia nada sobre igreja, sobre ministério. Eles acharam que eu podia fazer o trabalho. E eu comecei a fazer a administração deles. Não sei o que deu na cabeça deles, mas eu imagino desafios do pastor Evandro. Sim, 21 mil membros toda semana, 3.500 crianças, tem 10 campi e 100 ministérios e mais de 1.000 empregados. Então, foi um desafio incrível, mas eu aprendi muita coisa e dessa oportunidade eles acabaram, como você falou, Evandro, indo para a Windshape Foundation aqui na Geórgia, parte do Chick-fil-A. Temos 6 diferentes ministérios, eu posso entrar em mais detalhes até onde você quiser, até dizer chega, mas é isso que eu tenho feito nos últimos 5 anos e meio, e isso é um rapidíssimo panorama. Nossa, eu não sei por onde começar, mas vamos começar do começo. Nos fale um pouco sobre a sua experiência com a Starbucks e nos fala sobre sua visão do mercado de café e negócios e tudo o mais relacionado a isso. Com certeza. Na verdade, foi em 1993 quando eu comecei lá e a trajetória de 18 anos foi realmente impressionante, porque a Starbucks era um período de 18 anos realmente impressionante, indo de 165 lojas, e a gente estava tão emocionado para abrir a loja número 200, e daqui a pouco tinham 5 mil, 10 mil, 20 mil, e agora quase 30 mil restaurantes Starbucks. Então, foi uma grande oportunidade de realmente ver muitas diferentes partes desse negócio. E, no fim das contas, nossa família acabou na Flórida do Sul, sul da Flórida, trabalhando em Miami, com responsabilidade para a América Latina. De fato, isso foi minha primeira viagem para o Rio de Janeiro. E foi uma viagem maravilhosa, porque eu passei a entender como que vamos fazer o trabalho de Starbucks na América Latina. Rio de Janeiro, no Brasil, estávamos na Argentina, Chile, Peru, tínhamos uma fazenda de café em Costa Rica, então foi uma ótima introdução e depois tivemos uma grande abertura no México. Então a Starbucks foi fantástico, mas o mais importante, o que eu acho que a audiência de hoje à noite vai apreciar, é que a Starbucks teve um certo conjunto de valores centrais e uma delas era priorizar as pessoas. Isso é algo que eu aprendi dessa organização. Quando você faz isso, e quando você faz isso de todo o coração, com sinceridade, você prioriza as pessoas, você pode criar uma cultura tremenda de pessoas que são muito devotas à causa. E isso, no mundo mundo com fins lucrativos do café, mas é a mesma coisa no ministério. É ótimo. Eles estão fazendo a transição de simplesmente um trabalho para uma vocação, um chamado. Eles estão fazendo isso no mundo dos negócios, não é mesmo? É isso mesmo, Evandro. Isso é o centro de tudo é isso. Às vezes achamos, de verdade, é muito trabalho para estabelecer essa cultura e instalar os princípios centrais para apreciar o nosso ativo mais precioso, que são as pessoas. Então, isso foi um valor realmente que o Starbucks teve. Excelente. Isso é uma ótima lição para a gente, porque muitas vezes nós precisamos aprender a lidar com pessoas e a fazer com que eles entendam a nossa cultura e como podemos ajudá-los a entender a visão da nossa empresa como um tipo de vocação pela vida deles também. É verdade. E as pessoas, em termos gerais, querem se sentir valorizados. E quando você captura isso, às vezes é difícil entender exatamente o que os indivíduos valorizam, cada indivíduo valoriza, e você simplesmente cria uma cultura de perguntar o que você valoriza, o que é importante para você, como você se enxerga como parte dessa organização, o que ajudaria você a se sentir mais profundamente parte dessa empresa. E tipicamente tem excelentes respostas que podemos ajudar a atender, além de todos os outros objetivos.
Mike, eu preciso passar adiante, mas mais uma pergunta sobre Starbucks, porque o seu currículo é tão impressionante, poderíamos ficar a entrevista toda falando de Starbucks, mas eu quero passar adiante. O maior desafio que você encarou para trazer o Starbucks para o Brasil, você poderia nos falar sobre isso, por favor? Absolutamente, porque eu acho que isso pode nos ajudar como empreendedores brasileiros também, para pensar como que vocês de outros países pensam sobre nosso país. Excelente pergunta, Evandro. Um dos maiores desafios realmente para qualquer operação internacional, e a Starbucks começou suas empreendimentos internacionais do Japão, e eu lembrei que tinha uma conexão para o Japão com todo o restante dos diferentes mercados internacionais, incluindo o Brasil, mas essa história, rapidamente, quando entramos no Japão, houve muito medo que os japoneses não iam tomar café. Bem, afinal de contas, eles tomam chá. Pelo menos, né, a caricatura era essa. Mas no instante que o Starbucks entrou e trouxe a marca para o país, que estava visualizado não só pelos japoneses, mas pelos a comunidade de estrangeiros lá, mas se tornou algo que a gente não sabia que ia ter sucesso ou não, e de repente realmente teve um enorme sucesso em um país que primordialmente bebe chá. Mas o desafio no Japão, como desafios no Brasil, realmente são algumas coisas muito fundamentais, e uma delas é que é logística. Falando de logística, trazer produtos dos Estados Unidos versus usar, no caso do Brasil, os fabricantes brasileiros, para os copos, os cafés, quanto disso você consegue pegar de fontes nacionais versus o custo logístico de trazer para os Estados Unidos? Mas outra coisa importante foi a parceria e a forma que a Starbucks organizava sua operação internacional. Starbucks utilizava o que eles chamavam de, e ainda falam, um parceiro de joint venture. Eles achavam organizações brasileiras para fazer parceria, para se tornar um joint venture. E fazia sentido, porque os brasileiros, como parceiros, eles entendiam muito bem o seu próprio país, os governos, a logística, etc. Imobiliária, os povos, cultura, muito, muito melhor do que a Starbucks, no melhor das hipóteses. Então, a parceria fazia muito sentido. Mas, com cada joint venture, como um bom casamento, você precisa trabalhar muito para fazer com que seja sucesso, fazer muita cooperação no espírito de negócio para fazer funcionar. Então, esses foram alguns desafios que a Starbucks compartilha com praticamente todos os países do mundo. Maravilha. Eu podia escutar você a noite toda falando sobre Starbucks, mas vamos terminar esse tema e passar para a sua transição de uma organização com fins lucrativos para uma sem fins lucrativos. Como que isso foi para você? Foi uma vocação? Foi um chamado de Deus? Ou foi um senso profundo de responsabilidade? Adorei a pergunta, Evandro. Eu acho que inicialmente começou com... Eu estava tentando entender, honestamente, se era um chamado, uma vocação, ou se era simplesmente meu desejo humano. Mas eu sei, quando você fala de um senso profundo de responsabilidade, eu pensei, isso é interessante. Eu senti por muito tempo, eu senti de forma muito pessoal, sobre tomar as habilidades e dons que Deus me deu, e será que eu poderia utilizá-los de uma forma que mais diretamente ajudava a obra? Então, eu tinha pensado nisso por 3, 4, 5 anos, mas não foi até que um senhor que eu conheci nessa igreja que a gente participante, a gente era membro da igreja por muito tempo, e esse senhor me virou e me deu um livro, e o livro se chamava Halftime, Meio Tempo, e escrito por um autor chamado Bob Buford. A analogia é o seguinte, e eu sei que os brasileiros adoram o seu futebol, alguns de nós americanos ainda chamam de soccer, mas exatamente no meio do jogo é o que nós chamamos do meio tempo, o intervalo, é quando do primeiro tempo
do jogo até o segundo tempo. O que ocorre? As equipes vão para seus lugares respectivos e pensam sobre como que eles conseguiram fazer, o que eles conseguiram fazer no primeiro tempo e o que eles vão fazer no segundo tempo. Então, nesse momento do jogo, eles repensam a sua estratégia e pensam sobre como que eu joguei no primeiro tempo. E eu li esse livro, eu não pude acreditar. É como você passou o primeiro tempo da sua vida, não em termos de tempo cronológico, em termos de experiência, etc. E como que você vai, o que você vai fazer na segundo tempo da sua vida? Quando eu li esse livro, eu sabia que era hora. É um livro chamado Meio Tempo, ou Intervalo. Ele fala de sucesso para significância, algo significativo. E podemos definir sucesso de várias diferentes formas. E eu me sentia bem-sucedido? Não, mas eu sabia uma coisa. O que o sucesso tinha me dado, eu queria levá-lo para um lugar com significado. E será que eu podia ter fazer algo mais significativo para o reino? E potencialmente isso era a minha vocação inicial. Por isso que eu achei realmente uma convicção que entrar no ministério era a coisa certa a fazer. E foi isso que me levou a isso. Talvez me puxou para isso. Mas eu ainda me sinto até hoje que foi um dom de Deus para realmente ter essa perspectiva. Fantástico. Eu acabei de lembrar uma frase que eu sei que você usa também, que é: depois de 10 anos esteja pronto, que você tenha mais 10 experiências diferentes e não 10 anos da mesma experiência. Não é? É isso mesmo. Amém. Ótimo, ótimo. Então, nos fala sobre a WinShape e como que isso está relacionado ao Chick-fil-A, o que você faz lá, qual que é o seu papel. Excelente pergunta. A Fundação WinShape é Então, Chick-fil-A. O fundador da Chick-fil-A, Truett Cathy, antes de falecer 35 anos atrás. 35 anos atrás, o Truett Cathy e sua esposa Jeanette estavam falando sobre ser mais significativo. E uma das coisas que estava no coração do Truett, ele falou para sua esposa Jeanette, ele falou: eu quero moldar vencedores. Bem, a esposa dele inverteu isso e falou: e se a gente chamar de WinShape? Win de vencer, shape, moldar. E vamos começar algo para ajudar universitários a terem bom treinamento de liderança baseado na Bíblia e no discipulado. E ele fez uma parceria com a Global College e começou o WinShape College Program. Bem, tem um campus aqui em Rome, na Geórgia, e a faculdade chamada Berry College. Eu podia fazer uma história muito longa, vou tentar encurtar, mas conforme ele foi começando com esses universitários, ele sabia que esses universitários, por 9 meses do ano, fariam parte do programa dele, já que a faculdade deu para ele um local muito grande no campus, lá da faculdade. Ele falou para si mesmo: como que podemos usar esse campus nos meses de verão, de férias? E eles criaram, então, a WinShape Camps, acampamentos WinShape. Foi o segundo ministério que criou. O primeiro era o WinShape College Program. O segundo era o WinShape Camps, acampamentos. Mais uma vez, trazendo um acampamento cristão para crianças e jovens. No ano passado, em 2019, vai ser um pouco diferente esse ano, evidentemente, por causa do Covid, mas no ano passado foram 40 mil crianças participando em acampamentos da WinShape e 100 mil jovens universitários. Então, esse foi o segundo. Já temos mais quatro ministérios além desses dois. O Centro de Retiro WinShape, que é um centro aqui em Rome, Georgia. WinShape Marriage Program, programa de casamentos, para casamentos em crise. WinShape Teams, lidando de grupos de liderança, e também WinShape Homes. Temos lares de grupo, programas de adoção e de cuidado temporário. Então, temos 6 ministérios separados, todos operando coletivamente na organização central da WinShape Foundation. Cada um fazendo, de uma certa forma, seu próprio ministério, mas muito disso é integrado.
Então, isso é o WinShape Camps, WinShape Homes, WinShape's College Program, WinShape's Teams, WinShape's Retreat, WinShape's Marriage. É muita coisa. E qual que é o seu maior desafio atualmente com a WinShape? O maior dos grandes desafios que temos são provavelmente o visão de mundo, que está mudando rapidamente. E a visão de mundo está desafiando a definição de casamento, a definição de gênero, a definição de sexo, e todos esses desafios estão vindo para nosso encontro, e onde nós achamos que estamos seguindo verdades bíblicas, às vezes isso se torna muito desafiador. Isso é um dos maiores desafios, e a partir disso estamos abençoados por tantas outras coisas que vão em contra disso, mas esses são os maiores desafios de fato. Imagino. Mike, se não me engano, você decidiu voltar para o mercado de café de novo. Você consegue compartilhar um pouco conosco sobre isso e por que você fez isso? Sim, absolutamente. Eu fui abençoado com um filho e uma filha. Os dois têm uns 20 e poucos anos de idade. De fato, minha filha já casou, teve meu primeiro neto, mas o meu filho estava na faculdade e no segundo ano de faculdade ele veio para o pai dele, e falou: pai, o que eu vou fazer quando eu me formar? E ele estava no segundo ano da faculdade. Eu falei para ele: por que você desfruta da faculdade, passa para o terceiro ano e desfruta? Ele falou: ótimo, mas eu preciso de uma ideia. Ele falou: pai, pensa comigo o que meu plano vai ser depois de eu me formar. Eu falei: adoraria fazer isso. E eu encorajei ele a, em algum momento da vida dele, ser empreendedor. E ele adorou a ideia. Ele tem isso... tem as habilidades para isso, e para resumir a conversa de todas as ideias que criamos, voltamos à ideia de café. Nós vivemos com isso a vida toda. O nome dele é Matthew, e eu lembrei quando eu tinha meu primeiro restaurante Starbucks, em 1993, ele e sua mãe e sua irmã entravam todo dia, e eu passo piada que meu filho e filha foram diretamente do leite do peito da mãe para o copo de café. Então, se eu sou o pai, mas ele bebe muito cappuccino. Mas criamos um plano para... meus filhos estão seguindo os passos dele. Assim. Então, nós acabamos por pensar que gostaríamos de começar uma excelente empresa de café, mas essa empresa de café nós chamamos de Lumina. Então, no inglês, Lumina é o plural de lumen, e lumen é uma fonte de luz, ou uma medida de luz. Então, se você compra uma lanterna, vai dizer 500 lumens. E é uma fonte de uma medida de luz. Nós pensamos, podemos começar um restaurante de café no centro do ethos, da ética, da nossa razão de ser. Nós poderíamos chamar isso de algo que significa a luz. Por quê? Se você olha na maioria das traduções da Bíblia, a luz é mencionada 275 vezes. Nós falamos, se Deus menciona luz tantas vezes assim, eu acho que Ele quer que a gente preste atenção. Então, vamos fazer isso. Vamos criar uma empresa. E, francamente, Evandro, eu estou mais empolgado com isso do que qualquer outra coisa, porque a gente traz luz para outros por meio de uma empresa de café. Exatamente. Isso é um mundo difícil, tem muitos desafios, tem muitas circunstâncias que criam medo e ansiedade nas pessoas, mas poderíamos criar um espaço que traz luz para as outras pessoas, que podemos iluminar ou tirar um pouco da carga deles, não necessariamente só compartilhar o evangelho, mas se tiver oportunidade, com certeza vamos fazer isso, mas também falamos que se Deus está nisso, vai ter sucesso. Então, a gente deu o nome do nosso Senhor e Salvador, falando, olha, vamos colocar lá
Nós criamos um excelente restaurante, um restaurante bastante grande, e esperamos que esteja bastante sucesso trazendo luz para as outras pessoas. Que essa ideia, esse nome é fantástico, é excelente, parabéns. Eu quero conhecer a Lumina pessoalmente. Mas, Mike, eu sei que depois de um mês que a Lumina abriu, vocês precisaram fechar por causa da pandemia. E como que isso foi para vocês? Bem, Evandro, nós estamos abertos por 1 ano e meio, então estamos operando cerca de 1 ano, na verdade, 1 ano e 1 mês, mas nós tivemos que fechar a parte de dentro da loja, não tivemos que fechar o nosso drive-thru. Então, isso foi uma benção. Mas que desafio, eu sei que o mundo foi desafiado. Nossas nações foram desafiadas, Brasil, Estados Unidos, qualquer lugar, independente de onde você estava, tinha um desafio para os empreendedores e pessoas de negócios. Eu compartilho esse desafio com vocês. Existe e ainda um tempo tão único para nos falar nos mesmos. Como que a gente vai se virar nisso? Como que a gente vai se sair dessa? Nós fomos abençoados para ter o drive-thru, mas mesmo assim nós não conseguimos chegar onde precisávamos fazer. O que nós falamos para nós mesmos é: cadê a nossa oportunidade criativa? Quão criativo podemos ser? O que mais podemos fazer? Como que podemos compartilhar a mensagem? Podemos falar para as pessoas que ainda estamos aqui para ajudá-los? Então, começamos a fazer coisas criativas por meio de mídias sociais, diferentes ofertas, promoções, expressando o fato que somos seguros mas também cuidadosos e cautelosos, tentando criar uma confiança nos nossos clientes, só para expressar essa ideia de que nós estamos aqui se você precisa da gente, mas mesmo que o nosso porta de entrada está fechado. Então, a criatividade continua sendo uma grande desafio para pensar sobre essas ideias. Ótimo. Que tempo desafiador que estamos vivendo agora nessa pandemia. Mas alguma ideia nova surgiu? Eu sei que você mencionou algumas estratégias. Mas alguma nova ideia veio durante esse tempo? Tipo, você inventou um novo produto ou uma nova forma de levar o seu produto para o cliente? Bem, de fato, sim, Evandro. Nós sabíamos que as pessoas estavam com medo de sair de casa. O que tentamos enfatizar no nosso negócio foi a segurança da experiência do drive-thru, primeiramente. Mas, em segundo lugar, também sabíamos que isso seria uma excelente hora de produzir umas novas ideias. Então, introduzimos uma nova linha de chá, que foi único. Nós introduzimos algumas opções de comida novas, diferentes formas de continuamente assegurar que eles entendiam que ainda estávamos tentando servi-los. Uma das outras ideias que tivemos, que não é um produto, é mais de uma forma uma mentalidade, foi de fazer com que o nosso hóspede, nosso convidado, o herói, como que você pode transformar eles em herói? Como que você pode transformar eles num herói? Você dá a eles a mensagem que diz que estamos aqui para te ajudar, o que é importante para você é importante para nós, queremos servir vocês da forma que você gostaria de ser servido. Então, uma dessas era que você podia fazer o pedido pelo telefone e pegar no drive-thru para ser mais rápido, e estamos tentando atender alguns desejos que as pessoas tinham: segurança, rapidez, precisão, qualquer coisa que teria a ver com ajudá-los a estarem mais em comando, empoderados na experiência. Eu sei que isso é muito específico para os diferentes tipos de empresários que estão nessa ligação hoje à noite, mas como que você pode ajudar o cliente a se tornar o herói da história? Isso realmente é uma excelente pergunta. É uma excelente coisa para pensarmos. Mike, você poderia nos falar um pouco sobre
esse segredo especial que o seu filho está pensando no momento? Deixa eu ver, ingrediente especial que meu filho está pensando, está criando. Bem, isso é uma história interessante. Eu sei o que você quis dizer com isso, mas meu filho, na verdade, ia estudar medicina e se tornar médico cirurgião. Ele estava muito focado na biologia, na química, na física, na ciência, matemática. E quando ele acabou mudando para administração e entrando no mercado de empreendedor, ele falou: pai, como que eu vou usar toda essa química e essa biologia, etc., se eu entrar no negócio como empreendedor de café? Bem, pela graça de Deus, ele acabou usando tudo isso, todo esse conhecimento, toda a ciência, conhecimento de ciência, química, nessas ciências alimentícias. Ele formulou cada ingrediente, cada ingrediente, cada prato para fazer do zero. Então, isso não é exatamente a pergunta qual que é o ingrediente especial, mas no caso do meu filho, ele de fato tem criado todos os ingredientes, todos os molhos, etc. Talvez haja uma nova empresa para isso, só para isso, que tem uma oportunidade que existe na criatividade. Essa é outra resposta à sua pergunta. Lumen, a empresa Lumen já formou uma uma empresa de molhos. Então, que outras oportunidades existem na nossa empresa por causa da criatividade do meu filho fazendo ingredientes, fazendo molhos, etc. E está fazendo outros produtos, granolas, etc. Então, isso é interessante. Temos a criatividade e expandir o negócio durante esse tempo difícil. O que mais você consegue fazer que é uma extensão linear do seu negócio atual? Então, agora eu acho que é o ingrediente especial. Acho que a partir dessa pandemia é que eu acho que vai ser uma recuperação devagar, infelizmente. Isso é a nossa oportunidade de continuar a sermos criativos. E que mais que podemos fazer como parte do nosso modelo de negócios? Vai exigir tempo para nos reorientarmos, mesmo quando essa pandemia acabar. Mesmo que um vírus ou uma vacina foi criada amanhã, vai demandar tempo para realmente rejuvenescer e recarregar o nosso base de nossa clientela. Acho que as pessoas se tornaram tem um novo normal, e o novo normal precisa ser mudado. Vamos precisar outro tipo de foco, outro tipo de estratégia para trazê-los de volta para o que era antes. Então, isto é recarregar, uma renovação da partir de onde eles estão hoje, mesmo quando passamos para a recuperação. Mike, quando você falou sobre NEAT, foi impressionante, porque a criatividade e a oportunidade de ver novas oportunidades ao redor de nós e abrindo nossos olhos para ver as oportunidades que Deus está nos dando o tempo todo. Então, foi impressionante para mim ver como você e o seu filho, como vocês foram capazes de criar coisas novas, reinventar-se durante essa pandemia e lançar algo novo em um tempo em que as pessoas estavam buscando alguma razão para continuar, as pessoas estavam pensando de fechar os seus negócios, fechar suas empresas, e vocês estão se reinventando, vocês estão lançando um novo produto, lançando uma nova marca. Então, isso realmente é impressionante. É interessante que esse Covid-19, e por favor, ouça isso claramente, certamente é difícil, é um desafio, é desafiador, tem criado muitas dificuldades para muitas pessoas e muitas famílias. E, além disso, eu acho que como líderes empresariais, sabendo que isto é a verdade, o que é que isso pode nos ensinar? Como crentes individuais, como empreendedores
de negócios, como podemos ser criativos, o que podemos criar, como que podemos fazer as coisas de forma diferente, ou como que podemos fazer coisas a mais ou a menos, ou de forma diferente, continuando com as nossas ideias e habilidades, mas será que podemos expandir isso numa direção diferente? Cadê as oportunidades? Essa é a pergunta. Isso é o filho que meu filho Matt e eu nos perguntamos, cadê a nossa oportunidade? Nossa oportunidade está potencialmente muito perto da gente, mas às vezes as coisas que são muito, muito perto são difíceis de ver, de enxergar. Então, estamos nos desafiando a pensar de forma diferente, a fazer boas perguntas para nós mesmos e para outros, e para criar talvez uma novidade na nossa situação desafiadora. Fantástico. Eu estou pensando sobre a minha vida no momento e pensando, porque eu sei que todo mundo tem muitas oportunidades no momento na frente, que está na nossa frente, mas às vezes não conseguimos enxergar isso. E falando com você é sempre ótimo, porque você está indo e progredindo constantemente para novas posições e novas direções e pedindo a Deus onde que eu deveria estar agora, será que eu estou no lugar certo, fazendo o que você quer agora? E isto é algo muito impressionante. Muito obrigado por compartilhar isso conosco, Mike. Eu sei que muitas pessoas gostariam de fazer algumas perguntas para você e de agora em diante eu vou fazer as perguntas. Se as pessoas querem compartilhar suas perguntas conosco, Mike, eu vou ter a honra de fazer a primeira pergunta. Eu adoro tudo que você falou hoje à noite, mas uma coisa realmente está tendo ressonância na minha mente, essa perspectiva de entender o cliente como herói. Eu não sei se você quer falar muito mais sobre isso, mas eu estava me indagando. É brilhante, porque, como falamos, o cliente era o rei, digamos, o chefe, e o rei The customer is always right. So they have this sense está sempre com razão, então o senso de ser o dono da verdade. Mas quando você vê o cliente como herói, ao mesmo tempo que você está amando o herói e você está esperando grandes coisas dela, o herói também é nossa salvação. Então, ele está aqui para nos salvar desse problema. Ele está lá para fazer as coisas que precisamos que faça. Então, esse relacionamento entre alguém que você precisa servir e adorar e cuidar como ídolo, praticamente, e também alguém que está vindo com a solução para meu negócio. Eu não sei se você poderia falar um pouco mais sobre esse conceito do cliente como herói. Eu adorei, gostei muito. Excelente pergunta e prosseguimento. Muito obrigado. Não, talvez algumas ilustrações. Talvez, muitas vezes nos negócios, quando nós como empresários ficamos muito bons em alguma coisa, temos uma habilidade, levamos jeito com a coisa e damos esse serviço para o cliente. Nós estamos usando nossa perícia, nossa expertise para dar a eles o que eles querem, mas às vezes nós começamos a acreditar ao longo do tempo que nós sabemos mais sobre o que o cliente quer do que o próprio cliente. Então, a pergunta é como que você pode ter um relacionamento com os clientes para realmente entender o que eles querem e o que vai ajudá-los realmente a se tornarem os heróis. Então, isto é um conceito um pouco difícil de entender, mas uma vez que você entende, realmente é muito valioso. Fazendo a pergunta de uma forma diferente. Conforme eu pergunto para o cliente, o que é mais importante para você? E quando nós, nos empresas de café, pensamos sobre o que é mais importante para o cliente, nós talvez pensamos que seja a velocidade com que eles passam pelo drive-thru, talvez seja a precisão de cada bebida, que é verdade, mas para alguns clientes, eles simplesmente querem entrar e falar conosco, e sentar e ter uma conversa, ter um diálogo, e a velocidade não é tão importante assim, a qualidade talvez seja, mas para eles a importância é ter uma reação, é alguém que tenha interação, aliás, alguém que seja amigável com eles. Eles querem se sentir especiais, eles querem sentir que eles estão sendo ouvidos e que as coisas que eles pedem
são entregues para eles de forma muito rápida, de forma muito correta, porque nós nos importamos com eles como cliente. Então, seja o que for que podemos fazer para ajudá-los para assegurar que nós realmente tratamos eles como pessoas muito especiais, fazendo com que eles se sentirem algo que muitas organizações simplesmente veem isso como uma transação e nós vemos isso como relacionamento. E quanto mais fazemos isso, mais heróico eles se sentem, porque eles têm o nosso respeito. Por que no Starbucks vocês colocavam o nome do cliente no copo? Você acha que isso é algo que melhorava a experiência do Starbucks? Tornava isso algo muito especial? Excelente pergunta. Eu vou responder da seguinte forma, Evandro. Quando a Lumen abriu, nós não colocávamos o nome no copo. Nós não colocávamos, nós fazíamos umas coisas diferentes. Nós pedimos o nome da pessoa. Você tem um nome para colocar no pedido, mas no outro, a pessoa com o nome de Evandro falou, sim, meu nome é Evandro. E nós colocamos num sistema de computador e isso cria em um pedaço de papel do lado do barista. O barista pega esse pedaço de papel e faz o bebida do Evandro e vai para o final da parte esquerda e te chama pelo nome. Evandro, eu tenho sua bebida, seu café, e nós fazemos contato olho no olho. Isso é outra forma de fazer o cliente se sentir heróico. Contato olho no olho, Evandro, chamamos o nome dele. Nós não escrevemos com um pedaço de papel no seu copo, ou alguma caneta no seu copo. Ao invés disso, o nosso método é te dar o copo e colocar na mesa e falar, Evandro, eu tenho seu cappuccino. E quando o Evandro chega na mesa, nós chamamos mão a mão. Eu não solto esse copo até que você toca no copo. Por que eu faço isso? Porque eu posso te olhar nos seus olhos, te chamar pelo seu nome e não escrever algum rabisco no seu copo e fazer uma conexão humana com você. Você é o herói, aqui é o seu bebida, nós fazemos isso de forma especial, espero que você sinta especial, quero que você sinta que você é a única pessoa que fez o pedido hoje. E nós chamamos isso de mão a mão. Eu não abro mão desse copo até você tocar nele. E a maior parte do tempo isso funciona exatamente dessa forma. Esse é o toque pessoal, isso diz que nós nos importamos com você. Então, por isso, nós não fazemos. A Starbucks continua fazendo, acho que sim, mas eles também agora têm seus nomes impresso. Nós sentimos que queremos tentar ser muito mais pessoais do que simplesmente o stickerzinho. Eu sei que o sticker funciona bem impresso, mas eu acho que as pessoas, especialmente agora, estão buscando relacionamentos além de qualidade do produto, rapidez no serviço e essas outras coisas. Excelente. Conforme as pessoas falavam, a palavra mais importante do mundo é o seu nome. Sim. Amém. A coisa maravilhosa sobre isso é que o Evandro, no mesmo exemplo, da próxima vez que você entra, talvez não na próxima, mas na terceira, na quarta, eu estou olhando para você e eu falo, antes de você chegar no caixa, bom dia, Evandro. Você vai querer esse seu café de sempre hoje? E você fala, sim, eu vou querer. E de repente eu e você temos um relacionamento. Você não é só mais um cliente, mais um hóspede, você é muito mais do que isso. E isso é muito valioso mesmo. E quando a bebida chega para você e o atendente fala, muito obrigado, Evandro, aqui é o seu café, tenha um ótimo dia. Eles começam a aprender o nome da sua esposa. É ótimo, é muito legal mesmo. E os relacionamentos se formam e nós nos tornamos algo especial para você. Você sente algo maior do que simplesmente uma transação. Qual que é o diferencial
entre o foco no reino e o foco nos negócios? Ótima pergunta. Pessoas sempre me perguntam, você saiu do Starbucks, você entrou no ministério, ai meu Deus do céu, isso deveria, isso era tão diferente, tão incrivelmente diferente? Minha resposta é não. Na verdade, não é tão diferente assim. O foco da empresa versus foco do reino tem uma semelhança muito grande, porque 80% do que eu fazia na Starbucks e 80% do que eu faço no Calgary Chapel, na WinShape, envolve a mesma coisa, e isso são as pessoas. A Starbucks estava no negócio de pessoas. E a Starbucks falava, um senhor que estava lá por muitos anos na Starbucks falou, nosso negócio não é café, nosso negócio é pessoas. Então, o ministério também está no negócio de pessoas. Eu acho que Starbucks, talvez um pouco menos do que naquela época, mas eles lidam com, o negócio deles é pessoas. O WinShape, Calgary Chapel e Chick-fil-A estão no negócio de pessoas. E isto é um tema bastante comum. Mike, isso é fantástico, porque nós achamos, porque nós estamos num negócio lucrativo, as pessoas não são a coisa mais importante. Nós pensamos que o lucro é o mais importante, muitas vezes. Mas conforme mudamos o foco de lucros para pessoas, nossos resultados vão melhorar muito. Com certeza. Você sabe que a Starbucks tinha, na época que eu entrei, e eu ainda estão lá hoje, acredito, tinham 6 princípios norteadores. O primeiro era, trata a todas as pessoas com dignidade e respeito. O número 6 na lista, a última coisa, era lucratividade é essencial para crescimento. E o que eles faziam é que eles falavam que podemos tratar todo mundo de forma digna e respeitosa primeiro, e depois no 2, 3, 4, 5, e finalmente, se fazemos 1 a 5 de forma correta, lucro continua sendo importante, continua sendo digno de ser princípio, mas vamos colocar isso por último. Como que você vê esse tempo para uma entidade sem fins lucrativos? Eu vou reconhecer que eu acho que é muito desafiador. No momento, provavelmente, meus colegas fora da WinShape estão muito desafiados. Tem muitos colegas que eu falei no mundo todo, até aqui localmente. A razão é que existe muito desafio é que, da forma que essas organizações são financiadas, eu vou reconhecer que muito do financiamento para essas empresas sem fins lucrativos tem diminuído e às vezes foi interrompido por completo. Teve alguns problemas por causa da perca de empregos, pessoas não têm dinheiro ou diminuiu a capacidade de doar para essas organizações sem fins lucrativos. Então, eu sinto muito para essas organizações que foram financiados de forma direta ou indiretamente com a economia no geral. Então, sem esse financiamento, as organizações sem fins lucrativos sofrem desafios. Curioso para a WinShape, estamos muito abençoados por causa da lucratividade da Chick-fil-A. A Chick-fil-A tem saído tão bem que nós não vimos nenhuma diminuição ou interrupção de financiamento. Então, somos muito abençoados nisso, mas isso é um caso raro no nosso setor. Então, é um desafio muito grande, mas eu acho que vamos passar por isso. Deus é fiel e eu acho que perseverança agora vai ser um foco tremendo, um ponto focal tremendo que todo desafio para perseverar vale a pena. Mike, vamos pensar um pouco mais sobre o que você acabou de falar. As pessoas, durante esses tempos, pararam de dar. E conforme queremos ensinar pessoas a ser fiel mordomo, fidel guardião dos recursos que Deus nos deu, eu acho que isso não é uma ideia muito boa. Você concorda comigo? Sim. Porque ao mesmo tempo que nós paramos de dar, nós paramos de receber de Deus também. Sim,
Evandro, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a mensagem precisa continuar consistente. Antes da Covid-19, eu sei que a mensagem apropriada está sendo a ser pregado é o que o Evangelho nos diz, é que nós precisamos ser um bom mordomo do que Deus nos deu, e ajudar, e administrar, e dar, e doar. E existe uma grande bênção que ocorre. Deus abençoa de muitas diferentes formas. Eu não quero proclamar uma prosperidade, um evangelho de prosperidade que se eu dar, eu vou receber, mas o Senhor dá. Mas Ele dá de formas diferentes, em tempos diferentes. Como Provérbios 3, 4 e 5 diz. O caminho que Ele cria para nós é o caminho dEle. E não é do nosso entendimento, é o entendimento dele. Então, eu dependo disso, eu confio nisso, ser fiel. Que oportunidade temos agora, que oportunidade fantástica de ser fiel, sermos fiéis e ver a bondade de Deus. People are asking here. As pessoas estão perguntando aqui, eu sei que você já respondeu isso, mas se você poderia voltar e desenvolver um pouco mais a resposta a essa pergunta. Como que nós podemos repensar nosso modelo de negócios durante esse tempo, durante a pandemia, tempo de pandemia? Uma das coisas que talvez ajude algo que fizemos, é como mencionei anteriormente, algumas das diferentes oportunidades para continuamente reinventar, renovar o nosso negócio. É como que podemos introduzir novidades, algo novo, seja produto, seja formas de entregar o produto, a entrega pelo telefone, aplicativo. Acho que isso é uma avenida, mas uma opção. Mas a outra coisa é que tomamos esse tempo agora para realmente olhar algumas das coisas que não tínhamos tido tempo de olhar antes. Por exemplo, uma das coisas do negócio que estamos, mas em todos, olha todas as coisas que você está atualmente gastando dinheiro. E para nós, éramos olhar com cuidado sobre o custo das coisas, dos produtos, algumas das coisas que estamos usando para serviços. Com certeza não queríamos eliminá-los, mas queríamos analisar para assegurar que sendo bons mordomos do dinheiro que estamos gastando para manter a empresa em operação. Então, olhando oportunidade de vendas, mas às vezes também redução de custo e assegurando que estamos trabalhando bem e oferecendo novas ideias, novidades e novos produtos. Outra coisa que fizemos mais recentemente foi tem se provado ser útil para nós. Onde faltamos com eficiência no nosso negócio. Então, eficiência, por exemplo, começamos a criar alguns programas de treinamento, começamos a olhar oportunidades de tirar um tempo com cada um dos nossos empregados, nossos membros de equipe, que a gente chama eles, e passar mais tempo com eles para melhorar suas habilidades. E aí nós pensamos, bem, em vez de esperar a pandemia acabar e voltar aos negócios, o que podemos fazer com nossos empregados agora, nossa equipe agora, para melhorar a cultura, treiná-los nas habilidades, nas coisas que a gente gostaria que eles fizessem para se tornar mais eficientes, efetivos. Então, estamos passando mais tempo com o nosso pessoal para desenvolvê-los, nossa equipe, para realmente alimentar seus espíritos também. Mike, ótimo. Eu estava pensando, vamos mudar um pouco. Vamos fazer a mesma pergunta para as organizações sem fins lucrativos, terceiro setor, o WinShape. Eu sei que você tem 6 áreas que vocês trabalham, 6 ministérios, mas vocês poderiam compartilhar alguma solução muito boa que vocês acharam nesse tempo? Absolutamente. Como mencionei anteriormente, os acampamentos da WinShape é um dos nossos maiores ministérios. No ano passado, em 2019, tinha mais de 40 mil participantes em 106 locais. E algumas dessas experiências foram o que chamamos de acampamentos de um dia para o outro, apenas, de uma noite, às vezes de uma semana ou 2 semanas, e às vezes de um dia, apenas um dia.
Nós fazíamos acampamentos em Brasília, Rio de Janeiro, no ano passado. E esses eram acampamentos de um dia. As crianças e jovens chegavam às 9 horas da manhã e saíam às 5 horas da tarde, de segunda a sexta. E isso é ótimo. Isso era o que o nosso modelo tradicional. Bem, esse ano, devido à Covid, nós decidimos em março e precisamos fazer uma decisão. E a decisão foi muito difícil, que nós íamos fechar todos os acampamentos diários e noturnos para o verão de 2020. Nós fizemos isso, nós fechamos, encerramos tudo. No entanto, nós criamos em 6 semanas o que nós chamávamos de WinShape Camps Virtual 2020. Nós criamos uma fantástica estúdio de produção de filme. Eu estou te falando, foi incrível, foi atordoante. A experiência de acampamento virtual foi no live 6 semanas depois. Contratamos 125 empregados de empresas de produção, atores, atrizes, líderes de ministério, pessoas para escreverem o script. Pegamos todo o dinheiro que nós normalmente gastaríamos e nós gastamos bastante. Potencialmente, criamos um ministério completamente novo, abaixo do WinShape, dentro do WinShape Camps, que agora vai ser WinShape Camps virtual. E esperamos que vamos pegar a experiência de acampamento virtual no mundo todo, de forma virtual, nos verões futuros, se isso se tiver interesse. Esse é um exemplo que fizemos uma mudança tremenda. E como que podemos fazer isso sabendo que tudo que tradicionalmente sabemos parou? Mas isso não significa que não podemos, de alguma forma, de algum jeito, trazer Cristo e o Evangelho por meio de experiências virtuais para as crianças. Então, foi isso que aconteceu. Mike, que aula de mestre você nos deu hoje à noite. Muito, muito obrigado mesmo por estar conosco. Muito obrigado por achar um tempo de estar conosco. Eu sei que seu horário está muito apertado. Eu sei que o seu dia hoje foi muito ocupado, muito cheio, mas muito obrigado mesmo por achar o tempo de estar conosco e compartilhar sua experiência. Eu sei que todo mundo que está conosco no momento está muito grato, porque aprendemos tanto de você. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado de coração. Muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe a todos. E eu espero que tenha uma viagem para Brasília, ou Rio de Janeiro, daqui a pouco, quando para trazer a todos um pouco de café da Lumen. Por favor, você vai ser meu convidado. Deus te abençoe.